Boa tarde, gente, novamente, tá? A gente vai iniciar aqui a nossa aula, como eu tinha combinado semana passada. E hoje a gente vai começar a falar sobre o modelo atômico de Bohr, tá? A gente tinha falado aí sobre os modelos atômicos de Dalton, Thomson e de Rutherford. E hoje a gente vai falar sobre o modelo de Bohr. A aula passada a gente começou a falar lá sobre classificação, né, dos elementos químicos. A gente falou sobre isótopos, isótonos, né? Fez alguns exercícios. Eu vou fazer uma atividade com vocês durante a semana ainda, até acho que no final de semana eu posto para vocês, para a gente acompanhar e saber como é que está o andamento aí do processo de aprendizado de vocês, tá? Só que aí o que acontece, né? Eu vou deixar esse material lá disponível, mas a gente vai continuar nossas aulas nas quintas-feiras, tudo bem? Vocês estão me escutando? Opa, beleza então, tá meio assim que ninguém estava respondendo, eu fiquei preocupado. Então, gente, eu coloquei aí a minha apresentação, tá? E eu acho que vocês já estão visualizando aí sobre os modelos atômicos, tá? E aqui é a continuação da nossa aula, tá? Esse modelo atômico aqui a gente vai falar hoje sobre o modelo de Bohr. Para isso a gente vai ter que entender um pouco sobre luz, a gente vai falar um pouco aqui sobre física quântica, tá? Nada muito profundo, a gente só vai ter uma base para a gente tentar compreender um pouco esse mundo, né? Esse novo mundo que vai ser chamado mundo quântico. Então, simbora. A gente começou a falar lá do modelo de Rutherford, o último modelo que a gente viu, que Rutherford chegou a falar lá que o átomo ele seria próximo disso aqui, né? Eu teria um núcleo, a gente falou lá que o átomo ele era composto por núcleo, e ao redor desse núcleo eu teria elétrons circulando ao redor desse núcleo. Então foi isso que a gente viu lá no modelo de Rutherford, né, que é chamado até o modelo interplanetário. Quando Rutherford lança essa ideia aqui de que existiam grandes espaços vazios, né, aqui ó, esses espaços aqui vazios, e que o elétron ficaria circulando ao redor do núcleo, a galera lá no início não aceitou. Surgiu, né, algumas ideias aí, alguns questionamentos. O primeiro questionamento dele, que está representado nessa figura, era o seguinte, ó. Se o elétron circula, né, o átomo aonde o núcleo desse átomo é positivo, já se sabia que existia uma força de atração. Se eu pegar uma carga negativa e colocar essa carga negativa próxima a uma carga positiva, vai acontecer o que, turma? Vai acontecer um sistema de aproximação, né? Essa carga negativa ela seria atraída, né, pelas cargas positivas, como a Maria Clara colocou aqui que os opostos se atraem perfeitamente. Então, a ideia lá, o conhecimento que se tinha da física clássica é que esse elétron ele iria circular ao redor desse núcleo e ele ia sendo atraído gradativamente até chegar ao núcleo, tá? Então, o modelo de Rutherford proposto lá por Rutherford, ele foi muito questionado, tá? E um dos principais questionamentos era esse, tá? Como é que ele iria explicar isso aí, né? Como é que ele ia explicar que esse elétron iria circular o núcleo e ele não seria atraído pelo núcleo, já que são cargas opostas?
E a gente fala isso aí dentro da química, né? Que é o colapso do átomo, né? Se isso aqui acontece, ia acontecer um colapso, onde o elétron ia chegar e ia ficar incrustado novamente lá no núcleo do átomo. O conhecimento da turma nessa época aí, sobre física, né? Que aí vocês vão estudar um pouco mais lá na frente. A física que era trabalhada aqui é a física que a gente chama física clássica. Essa física clássica é baseada simplesmente dentro das teorias lá de Isaac Newton, né? E ela serve para, ela consegue até um certo ponto explicar os processos físicos quando se trabalha com macromoléculas, né? Ou com compostos ou matéria de grandes dimensões. Então você consegue determinar velocidade, você consegue determinar espaço, tá? Só que a física clássica, ela tem uns problemas, ela não consegue explicar isso aqui, ó, o que a gente está vendo aqui pelo modelo de Rutherford. E Rutherford também não conseguia explicar isso. Rutherford fala, rapaz, eu sei que é assim. Por que eu não sei? Então, a física, se fala, né, em alguns livros, que a física ela passou por tempos nebulosos aí, né, que ninguém conseguia explicar isso. Aí vem uns cidadãos aí que vão ajudar a desenvolver uma física que é chamada física quântica, beleza? Então, vai surgir uma outra física que é chamada física quântica. E na física quântica, a gente vai ver que a questão de espaço e tempo, ele é totalmente diferente do que a gente conhece no nosso mundo, tá bom? Para isso, né, a gente vai entrar aqui em alguns estudos. Eu não vou me adiantar muito aqui não. Mas existe uma física que vocês não viram ainda, né? Vocês estão estudando no primeiro ano aí, vocês estão estudando a física clássica, né? A física newtoniana dita, tá? Existe uma outra física chamada física quântica, que é uma física que ela abrange um pouco mais algumas ideias aí do mundo subatômico, né? E essa física quântica, ela foi desenvolvida por uns caras chamados aí Max Planck e Albert Einstein, né? Esses caras, eles deram um impulsamento daí do processo da física quântica. Niels Bohr, que é o que a gente vai estudar aqui, tá? Niels Bohr, ele se deteve desses conhecimentos a partir de algumas análises que ele fez. Ele lança um novo modelo atômico. Tudo bem, turma? Até aí? Então, vou passar aqui, ó. Para a gente entender um pouco da física quântica, a gente vai ter que entrar aqui dentro do processo, tentar entender um pouco sobre a luz. Como é que é o funcionamento da luz, né? Vamos começar primeiro a definir, né? Luz, ela tem um comportamento de uma radiação eletromagnética. Deixa eu escrever aqui. Uma radiação eletromagnética. E as radiações eletromagnéticas, elas vão ter um comportamento de uma onda. Tá bem aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, onda. Comportamento é esse aqui, ó. Desce, sobe, nos todos os sentidos, tá bom? Se você pegar um exemplo que o pessoal coloca muito, né, pra gente tentar entender o que é uma onda. Se você jogar uma pedra num lago e você deixar, tipo, você tem aqui um lago, tá? Aí você tem aqui, vamos supor, um material de referência, uma tampinha de plástico. Se você jogar uma pedra no lago, vai se formar ondas, né?
E essas ondas vão fazer com que essa tampinha ela fique subindo e descendo, subindo e descendo. Então esse comportamento aí a gente fala que é uma onda, né? E toda a radiação eletromagnética ela vai se comportar como uma onda. Então, a princípio aqui a gente já vai fazer essa definição. A luz ela vai ser uma radiação dita eletromagnética. Contanto, né, ela vai apresentar esse comportamento de onda. Tudo bem, galera? Até aí? Dá para entender o porquê desse comportamento de onda? Essa associação? Ótimo. Ó. Toda onda ela vai apresentar algumas características, tá bom? As características vão ser essa aqui, ó. Aqui da base até o topo de uma determinada onda é chamado isso aqui, ó, de amplitude da onda, tá? Quanto maior essa onda, né, mais alta essa onda, maior a amplitude dela. Então, isso aqui, ó, quando eu pego, traço essa linha base aqui até o topo da onda, eu chamo isso aqui de amplitude. Deixa eu até escrever isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de amplitude, tá? Vou colocar a letrinha A aqui, ó, para simbolizar que a gente está chamando de amplitude. É a altura da base até o ponto máximo. Outra coisa que toda onda eletromagnética vai ter. Se a gente pegar, ó, esse ponto aqui, um ponto da amplitude de uma onda até a amplitude da outra onda, e a gente medir a distância entre ela, tá? Se eu pego, ó, os pontos, né, os pontos máximos da onda, e faço a medida de um ponto a outro, a gente fala que isso aí é o comprimento de onda, tá? Isso aqui vai ser, ó, de um ponto a outro, a gente chama de comprimento de onda, que vai ser representado por essa letrazinha aqui grega, tá? É chamado, ó, comprimento de onda. Perceba que se a gente for analisar aqui do lado, esse desenhozinho aqui mostra, ó, que aqui eu tenho comprimentos de ondas grandes, e esses comprimentos de ondas, se a gente for ver, ó, ele vai diminuindo cada vez mais. Então aqui, as ondas de rádio, são essas primeiras aqui, as ondas de rádio, elas vão ter um comprimento de onda bem largo, tá? Que a gente vai ver que ela chega, ó, a tamanho, medidas em metros aqui em grandes dimensões. Explico sim, Mariana. Ó, o que eu estou falando é o seguinte, ó, a luz ela tem um comportamento de uma radiação eletromagnética. Ou seja, ela vai se comportar como uma onda, tá? E toda onda ela vai apresentar um determinado comprimento, uma determinada distância. Vou pegar aqui outro exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, eu tenho uma base aqui em cima e eu tenho uma onda, esse comportamento assim, ó. A onda ela sobe, depois essa onda, a tendência dela é descer. Aí vai subindo e vai descendo. Esse é um comportamento de uma onda. Então a luz ela se propaga, né, no espaço dessa forma, através de ondas subindo e descendo. Então, a luz ou a radiação eletromagnética, elas vão apresentar alguns comportamentos. Entre esses é o seguinte, ó, se eu pegar a ponta dessa onda e a ponta dessa outra onda e medir a distância entre essas duas pontas, eu vou ter o que a gente chama comprimento de onda, tá bom? É o comprimento de onda. Esse comprimento de onda depende de cada tipo de radiação. O que eu estou falando para vocês, ó, a luz ela é uma radiação eletromagnética, mas existem outros tipos de radiações eletromagnéticas. Exemplo, vou pegar aqui
Quando você está... hoje em dia não, mas antigamente tinha uns rádios bem antigos. Se você for falar com seu pai ou com seu avô, viajar para o interior, você vai perceber que você vai sintonizar a rádio, tem uma bolinha do lado e você fica mudando lá a frequência, né, do rádio. Vocês já fizeram isso? Mudar a frequência do rádio para você pegar determinada rádio? Pegar aqui uma bem comum, né? Rádio 93, né? 93.9, você vai sintonizar nessa frequência. Você quer a Jovem Pan aqui em Fortaleza, 94.7. Essa é a frequência. Então, cada rádio ela vai ter uma determinada frequência. E a ideia é o seguinte, ó. Cada frequência ela tem um comprimento de onda diferente. Então, a luz, assim como a rádio, a sintonização da rádio, a luz também ela apresenta comprimentos de ondas diferentes. E é isso que a gente vai analisar. Vou adiantar uma coisa aqui para vocês, ó. As cores que a gente enxerga, elas estão relacionadas ao comprimento de onda. Cada cor ele tem um comprimento de onda específico, tá bom? Quando tu enxerga o vermelho, tu tá vendo um determinado comprimento de onda, e quando tu enxerga o violeta, é um outro comprimento de onda. Então, a luz, né, as cores, elas são determinadas a partir desse comprimento de onda, que eu mostrei aqui para vocês o que seria um comprimento de onda. É uma ponta de uma onda a outra, e a gente mede esse comprimento de onda. Esse comprimento de onda ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno. Dá para entender isso, galera? Eu posso ter um comprimento de onda ali grande, ó. Posso desenhar outro aqui só para a gente fazer uma comparação, ó. Eu posso pegar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu posso ter um comprimento de onda pequeno, ó. Uma ondazinha aqui, ó. Se a gente for pegar aqui, essa onda aqui, ó, ela tem um comprimento de onda mais curto do que essa aqui, ó, tá? E é isso que a gente está visualizando aqui, ó, nessa figura. Se a gente for ver nessa figura, eu tenho vários tipos de radiações eletromagnéticas, entre elas de rádio, micro-ondas. Olha só, micro-ondas, elas estão relacionadas a radiações eletromagnéticas. Professor, onde é que a gente utiliza essas micro-ondas? O celular. Se você pegar o celular, quando você faz uma ligação, ele emite uma radiação eletromagnética até o satélite. Esse satélite aponta para uma antena mais próxima que depois é conectada ao celular que você ligou. Então aí eu tenho uma radiação eletromagnética. E essas radiações elas têm comprimentos de ondas diferentes. Tá? Eu não sei se você já aconteceu isso com você. Se você passar um tempo com o celular no ouvido, você vai perceber que ele vai aquecer depois de um tempo. Se você ficar segurando, ele aquece. Por quê? Porque ele está emitindo radiações. E essas radiações eletromagnéticas, ela entra em contato com a sua pele e vai aquecendo. Tá? A gente tem radiações infravermelho. Que radiações são essas, professor? Sol, emitindo essas radiações infravermelhos. Tem pessoas que, por exemplo, vai fazer fisioterapia. Não sei se vocês já passaram por isso. Aí tem uma sessão que é aquecimento, que a mulher vem com a lâmpada vermelha e ela coloca lá na sua pele para aquecer. Tá? Ela emite uma radiação infravermelha. Alguns filmes, exemplo, não sei se vocês assistiram o Predador, galera, é um filme antigo, né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de ver esse filme, ele tem uma parte lá do filme que ele joga a luz, aliás, a visão infravermelho, que ele só observa fonte de calor, o infravermelho. A pessoa pode estar por trás de uma parede, mas ele consegue enxergar a pessoa lá através das ondas de calor. Quem assiste Fórmula 1 também, né? Tem uma câmera específica lá de infravermelho que ela pega as regiões mais quentes.
as regiões mais quentes ficam vermelhas e as mais frias ficam azul. As cobras também, Felipe, né? As cobras têm algumas serpentes que elas enxergam o comprimento infravermelho. Ela morde a presa dela, solta, né? Para não se ferir, né? Entrar numa luta corporal com a sua presa, libera ele e vai seguindo ele através, né, do infravermelho. A presa pode estar por trás de uma parede, ela consegue determinar, porque ela vai enxergar somente os comprimentos de onda relacionado ao infravermelho. Perguntinha básica: a gente consegue enxergar o infravermelho e infravermelho? Nossos olhos eles são sensíveis a essa visualização, né? O que vocês acham? Não, né? A gente não consegue enxergar o infravermelho. A gente consegue enxergar um pequeno espectro, né, dessa radiação eletromagnética, que é o visível, tá? Que são as cores que a gente enxerga. Mas, exemplo, a gente não consegue visualizar as radiações provenientes dos celulares. A gente não enxerga essas ondas. A gente não enxerga as ondas do rádio, tá? A gente tem a percepção, mas a gente não enxerga. Por que isso acontece? Porque a nossa retina ela não foi adaptada a isso, tá? O que a gente consegue enxergar é um pequeno espectro, tá? Que é chamada luz visível. A luz visível, sim, a gente consegue enxergar. E a luz visível, galera, ela tem um determinado comprimento de onda. Não sei se vocês sabem, né? Dentro do espectro lá, que eu vou já mostrar para vocês, que vai mais ou menos de 400 nanômetros até uma faixa de 700 nanômetros. São as cores que a gente consegue enxergar. São essas radiações dentro dessas faixas que a gente consegue enxergar. Professor, esses comprimentos aí de onda é o que? É o que eu acabei de mostrar para vocês, ó. São a distância de uma ponta a outra. Então a gente só consegue enxergar essas radiações que tem esses comprimentos de onda entre 400 nanômetros a 700 nanômetros. O que está aqui, ó, depois de 700 e o que está abaixo de 400 nanômetros, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue visualizar. É o caso aí do infravermelho, tá? Quem consegue enxergar no infravermelho são comprimentos de onda acima de 700 nanômetros. São algumas serpentes, né? A gente tem equipamentos que fazem isso. O exército tem aquele batalhão tático, eles têm óculos especiais que conseguem determinar dentro do infravermelho. Mas é uma tecnologia, né? Não é o ser humano que consegue enxergar aí dentro do infravermelho. A gente só consegue enxergar esse espectro dentro do visível, tá bom? Aí fora isso, a gente tem as radiações, comprimentos de ondas aí do ultravioleta, que é uma outra faixa. Os raios-x, os raios-x, a galera tem problema aí, quebrou um osso, vai lá bater o raio-x. Tá aqui, ó. O raio-x também é uma radiação eletromagnética. Ele tem esse mesmo comportamento, né? Ele vai ter uma onda com um determinado comprimento. E essa radiação, ela consegue penetrar os tecidos, né? São radiações que vão ter bastante energia, e eu vou falar isso para vocês. O raio gama também, né, que são aqui principalmente as bombas atômicas, né, materiais radioativos que liberam esse tipo de radiação. São altamente prejudiciais à saúde humana, né? Porque esses raios-x, eles vão ter raio-x como os raios gama, eles vão ter uma grande quantidade de energia. Beleza? Então, vamos lá determinar algumas coisas aqui. Primeira coisa, toda onda, né, ou toda radiação eletromagnética, inclusive a luz, que é uma radiação magnética, ela vai ter um determinado comprimento de onda. Tudo bem? Outra coisa,
A gente vai falar aqui, esse F a gente chama de frequência, tá? Frequência lá das rádios. O que seria isso, essa frequência? A frequência, galera, presta atenção para vocês entenderem. É como se eu pegasse aqui, ó, colocasse um dispositivo bem aqui, vou desenhar aqui, ó, um dispositivo bem aqui nessa onda e ficasse com um cronômetro marcando quantas ondas iriam passar em um determinado tempo. Eu fico contabilizando aqui, ó. Quantas ondas? Passa uma primeira onda, eu contabilizo. Uma. Passa a segunda. Duas. Três. E aí eu vejo qual foi o tempo que isso aconteceu. Em quanto tempo isso aconteceu. Então eu tenho uma frequência. A quantidade de onda que passa em um determinado tempo. Tá? Aí, o que eu vou forçar vocês tentarem visualizar? Ó, se eu tenho uma onda muito grande, o que vai acontecer? Vai passar uma quantidade menor de onda do que uma que tem um comprimento de onda menor. O que tem comprimento de onda menor, ela vai passar em uma quantidade maior em um mesmo período de tempo, que no caso é 1 segundo. Eu pego 1 segundo e vejo quantas ondas passam naquele espaço. Para uma onda grande. Aí eu faço a mesma comparação para uma onda pequena. Tá ruim de visualizar isso, de entender isso? Galera, sejam francos comigo. Qualquer coisa eu desenho aqui e tento mostrar isso de uma forma mais didática. Tá. Que bom que a Mariana, ela é bem espontânea, ela fala mesmo. Mas é assim mesmo, eu quero. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui como seria esse processo, tá? Tentar ser mais lúdico aqui. Que às vezes gera uma confusão e a gente tem que entender essas ideias aqui, senão a gente não vai sair do canto, tá? E essas aulas são mais interessantes quando eu falo pessoalmente, que aí eu fico olhando para vocês e dá para entender pelo comportamento, né, corporal, se a galera tá entendendo ou não. Eu falando aqui, não tô vendo ninguém, velho. Fica um negócio meio assim escroto, né? E acabo falando demais. Ó, vou lá. Vou tentar gerar aqui uma ideia aqui. Eu vou fazer... Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Eu vou desenhar ali em cima. Só um pouquinho de paciência que eu acho que dá certo. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou fazer dois desenhos aqui de duas ondas diferentes. Aí eu talvez fique mais interessante de visualizar assim quando eu estiver falando, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, pegar aqui, eu vou desenhar uma determinada onda aqui, vou desenhar essa onda aqui, assim, e vou pegar outra aqui, ó, do lado, e vou desenhar essa onda menor, tá? Menorzinha aqui, que fica mais fácil para a gente visualizar. Olha o que eu quero que vocês visualizem aqui, galera. Essa primeira onda aqui, se eu pegar a ponta dela para outra, eu vou ter um comprimento de onda que eu vou chamar de comprimento de onda 1, tá? Se eu pegar esse outro exemplo aqui dessa radiação, eu vou ter o outro comprimento de onda que eu vou chamar de comprimento de onda 2. Pergunta: quem é maior? O 1, comprimento de onda 1, ou comprimento de onda 2? Só para a gente aqui ir caminhando junto, tá? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Quem é maior aí? O comprimento de 1 ou 2? O que vocês acham? Quem tem o maior comprimento de onda? A gente fazendo um comparativo aí, galera. Isso, 1. O Sanael falou lá, né? O comprimento de onda 1, beleza. O Eric também aqui falou, tá? Então, se a gente for analisar aí, ó, o comprimento de 1 de onda 1, ela é maior do que o comprimento de onda 2. Claro, né? Ó, olha o tamanho desse comprimento de onda para esse aqui, ó.
Então, o comprimento de 1 é maior que o comprimento de onda 2. Primeira ideia que a gente tem que ter. Agora vamos lá. Imagina a seguinte situação, galera. Ó. Seguinte situação. Eu coloco um detector aqui. Ó. O pessoal quer um detector. Ele vai contar a quantidade de ondas que vão passar em um determinado tempo. Que tempo é esse, professor? A gente chama o tempo aqui de 1 segundo. Eu ligo aqui o detector e fico visualizando quantas ondas passam aqui, tá? E eu vou fazer essa mesma coisa para essa outra onda, tá? Eu vou fazer um comparativo entre essas ondas. Eu vou pegar aqui o detector, colocar nessa outra onda eletromagnética e vou contabilizar quantas ondas irão passar pelo mesmo tempo, que seria aqui 1 segundo, tá bom? Olha só, estou fazendo um comparativo dessa primeira radiação eletromagnética com essa segunda, tá bom? Vocês já me informaram que o comprimento de onda da primeira é maior do que o da segunda. Concordo com vocês. Agora a pergunta é a seguinte, ó. Se eu ter esse detector aqui em cada uma dessas, né? E contabilizar em 1 segundo quantas ondas vão passar aqui, ó, nesse detector. Imagina que elas estão nesse sentido aqui, estão indo no sentido do detector, beleza? Elas estão propagando no espaço no sentido do detector. Então, quando eu tenho isso e eu for contabilizar, teoricamente, quem é que vai passar mais vezes? É A1 ou A2? A2, perfeito. Por que A2? Porque o comprimento de onda dela é menor. Então, aqui, pelo mesmo período de tempo, eu vou ter uma quantidade maior de ondas passando do que aqui no primeiro, porque ele é mais largo, entendeu? Então a frequência está aí, ó. Quanto mais ondas passar em 1 segundo, eu vou ter uma frequência maior. E quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser o quê? A minha frequência. Então existe uma relação entre o comprimento de onda e frequência. Comprimento de onda, distância entre duas ondas. Frequência, a quantidade de ondas que vai passar em um determinado tempo. Beleza? Deu para entender essa relação aí entre comprimento de onda e frequência, galera? Beleza. Beleza, a galera tá entendendo. Show de bola. O Marlon não entendeu. Marlon, vou lá, ó. Imagina só. Vamos fazer essa associação, Marlon. Talvez fique melhor para você, ó. Os comprimentos de onda que são grandes, eles têm uma velocidade, né? Vamos supor aqui 2 corredores, tá? Vamos pegar aí 2 corredores. Pega Usain Bolt, né? Que é o cara mais veloz, e pega aí pega eu, né, para correr. Pega a Usain Bolt e o Jailson aí para correr. O que você acha que vai chegar primeiro? Usain Bolt ou eu, né? Claro que vai ser Usain Bolt, porque ele é mais veloz, ele consegue passar mais rápido. As ondas aqui, beleza? Que tem um comprimento de onda menor, por ela ser menor, cara, no mesmo intervalo de tempo, então eu vou ter mais ondas passando ali naquele detector. Enquanto que eu tenho uma onda comprida, pelo mesmo intervalo de tempo eu vou passar uma quantidade de ondas menores, justamente pela distância. Eu me esqueci, eu acho que isso aqui é uma letrazinha chamada gama, né? Ó. Esse Y aqui de cabeça para baixo é gama. O F, ele representa a frequência, tá bom? Então, galera, vamos lá, ó. E esse C aqui, que eu coloquei aqui embaixo, isso aqui quer dizer, ó, deixa eu colocar só a cor aqui, tá? Esse C quer dizer velocidade, tá? Professor, por que não bota o V? Porque essa velocidade é a velocidade da luz.
A ideia é essa. Marlon, na verdade, eu fiz uma analogia aí que não era para ser essa, não. É para ser o contrário, entendeu? Imagina só. Dá para pegar essa analogia aí. Vamos fazer essa analogia, ó. Vamos pegar Usain Bolt, né? Pega o Usain Bolt. Ele não tem uma perna comprida, beleza? Ele tem uma perna bem comprida, tá bom? Então, para ele correr 100 metros, vamos lá. Acho que fica boa essa analogia aí, ó. Pega aqui Usain Bolt, ele vai correr 100 metros. Fica melhor. Vamos supor que ele tem uma perna super comprida aqui, né? Que ele é grandão, tem quase 2 metros, o cara. Então, deixa eu ver. Eu respondi, Rihanna. Eu falei que era... eu falei que essa letra aqui é a letra gama, tá? Isso aqui, ó. Eu acho, né? Gama. Está relacionada a gama, tá? Lá do alfabeto grego. A gente vai chamar comprimento de onda ela. Tudo bom? É lambda, Luiz? Opa. Perfeito. Obrigado pela correção. Lambda. Obrigado, Luiz. Eu acho que é gama ou lambda, mas a gente fica aí com lambda, tá? A galera dá uma olhada aí na internet rapidinho, consegue pegar aí. Mas ela representa aqui o comprimento de onda. Mas deixa eu voltar aqui para a pergunta aqui do Marlon, tá? Marlon falou assim, ó. Pega essa analogia aqui, Marlon, ó. Usain Bolt tem as pernas compridas. Se ele correr 100 metros, vamos supor que ele dê... vamos dizer que cada pernada dele é como se fosse 2 metros, né? Então ele vai dar aqui, ó, 50 passos, porque ele tem a perna comprida. Beleza? Para ele percorrer 100 metros, ele precisa dar 50 passos. Agora vamos pegar, Marlon, uma pessoa pequena, tá? Uma pessoa pequena que, quando ele vai correr, o espaçamento de uma passada para outra seja de 1 metro. Então essa pessoa, para percorrer o mesmo espaço, ele vai precisar de dar quantos passos? 100 passos. Beleza? Olha só a ideia. Se o Usain Bolt tem uma perna maior, então ele vai dar uma quantidade de passos o quê? Menor. E a pessoa que tem uma perna maior, aliás, ele tem uma perna maior, o espaço vai ser menor. A pessoa que tem uma perna mais curta, ela vai ter que dar mais passo para percorrer o mesmo percurso. Entendeu? Ou seja, a frequência de passos aqui do Usain Bolt, ela vai ser o quê? Menor. Por quê? Porque ele tem a perna mais comprida. E a pessoa menor, ela vai ter uma frequência de passos o quê? Maior. Por quê? Porque ela tem uma perna mais curta. Então, o comprimento de onda pode ser feita essa analogia. Ó. Quando eu tenho um comprimento de onda muito grande, eu vou ter uma frequência pequena. Quando eu tenho um comprimento de onda pequeno, eu tenho uma frequência grande. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Se eu tenho um comprimento de onda grande, eu tenho uma frequência pequena. Se eu tenho um comprimento de onda pequeno, eu tenho uma frequência grande. Essa é a ideia. Posso até colocar essa informação aí para vocês. Ó. Se eu tiver um comprimento de onda grande, consequentemente, a frequência vai ser o quê? Pequena. Se eu tenho um comprimento de onda pequeno, a frequência ela vai ser o quê? Grande. Essa é a ideia, tá bom? Essa é a associação. Opa, voltando aqui. E, professor, e esse C aí, a velocidade da luz, o que significa? Isso significa o seguinte, ó, a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10, 8 metros por segundo, tá bom? Essa aqui é a velocidade aproximada da luz. Então, a ideia é que a luz no vácuo, ela percorre a essa velocidade, ela tem essa velocidade.
Ou seja, a radiação eletromagnética ela é muito rápida, brother. Por isso, quando você faz uma ligação, rapidamente a outra pessoa escuta, né? Tu tem uma frequência aí, né? Uma velocidade muito rápida. Então, toda a radiação eletromagnética ela vai ter essa velocidade, que a gente chama de velocidade da luz. Vai ter essa velocidade aqui. E frequência e comprimento de onda, ela se relaciona aqui com a velocidade, que vai ser a nossa primeira equaçãozinha que vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai ter essa equação aqui, ó, que opa, a bala tá passando aqui, não vai travar não, volte aqui, peraí, que é o seguinte, ó, comprimento de onda, a bala tá travando aqui, galera, vixe, problemas técnicos aqui na minha caneta digitalzinha aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que o bicho está travando aqui. Eu tô colocando e ele não está respondendo. Opa, eu preciso de você, calma. Acho que vai dar certo agora. Aí, ó. Comprimento de onda multiplicado pela frequência, ele vai ser igual à velocidade da luz, tá bom? Essa aqui é a nossa primeira equaçãozinha que a gente vai ter. Esse é o comportamento. Deu para ter uma ideia básica aí, galera, do processo? Vou passar aqui, ó. Então, olha só. Existem vários tipos de radiações, tá? Radiação eletromagnética, que está aqui escrito. Tem onda de rádio, micro-ondas, infravermelho e a luz visível, é que a gente visualiza, tá bom? E essa luz visível que a gente vai trabalhar. Tá vendo aqui, ó, que aqui nesse gráfico eu tenho aqui em cima a luz, a cor, na verdade, né, o vermelho. E aqui embaixo eu tenho uma cor azul. E entre o vermelho e o azul eu tenho outras cores, beleza? Eu tenho outras cores. Vixe. Tô gravando, galera. Tô gravando aqui. Olha só. Perceba aí que eu tenho as cores, que essas cores aí são as cores primárias. Quando tem um arco-íris, né? O que acontece? Você vê essas cores aí. A luz branca, ela é desviada, né, por um prisma e você vê a difração de cores. Na verdade, é uma separação. E o que é interessante aqui, turma, a gente visualizar, ó, que o vermelho, o comprimento de onda dela é 700 nanômetros, tá? O azul, ó, 400 nanômetros. Então, o verde é 550 nanômetros. O amarelo, 580 nanômetros. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, então quer dizer que para cada cor eu tenho um determinado comprimento de onda? Exatamente. Para cada cor eu tenho um determinado comprimento de onda. Aí você pode estar se perguntando ainda, professor, mas o que isso tem a ver com o modelo atômico lá de Bohr, que até agora eu não entendi a relação entre uma coisa e outra, tá? É válida, né, essas argumentações. Porque a gente vai ver que o Bohr ele se baseou, né, nas luzes emitidas pelo átomo de hidrogênio para mostrar o modelo atômico dele, tá bom? Então eu vou só querer mostrar o seguinte, vou passar logo para o que é interessante. Ó. Raias ou bandas do espectro. Aqui a gente tem um espectro contínuo, que é justamente o que eu mostrei aqui para vocês, que é o espectro da luz
visível, tá? Você vê todas essas cores. Há um detalhe aqui que eu quero falar para vocês. É o seguinte, ó. A luz do sol, né? Vou pegar aqui, desenhar aqui sendo uma lâmpada, ela emite uma radiação, a luz, tá? Se você pegar essa luz branca e você fazer ela passar pelo um prisma, né? Essa luz ela vem como uma radiação eletromagnética aqui, ó. Ela vem, passa pelo prisma e esse prisma ele vai dividir as cores. Que cores, professor? Essas aqui, ó. É como se ela pegasse o comprimento de onda e separasse o comprimento de onda. Por que isso? Porque a luz branca que a gente conhece, ela na verdade, ela vai ser, galera, a mistura de todas as cores. Então o branco nada mais é do que a luz branca, a mistura de todas as cores. Quando você mistura todas as cores, você vai ter o que a gente chama de luz branca. E essa luz branca, ao passar por um prisma, né, que eu representei aqui, ó, como sendo um prisma, o prisma ele vai fazer o quê? Ele vai dividir ou ele vai separar essa luz em vários comprimentos de onda. Então, quando a luz passa aqui pelo prisma, ele vai separar aqui, ó, que vai ser o azul, aqui embaixo vai ser o vermelho, aqui no meio vai ser o amarelo, o verde, tá? Ele vai separando. De que forma? Ele vai separando os comprimentos de onda. Então, quando você vê um arco-íris, tá certo? Não vai pensar que ali ele está indicando que tem um pote de ouro no final do arco-íris. Isso é mentira, né? Na verdade, o que acontece com o arco-íris, a formação do arco-íris? Geralmente ele está relacionado à grande umidade no ar, tá? Como assim, professor? Quando vai chover, eu tenho várias gotículas de água na atmosfera. A luz do sol passa por essas gotículas de atmosfera e essas gotículas de água ela funciona como um prisma. Então ela pega essa luz e separa as cores. Então você observa ali o arco-íris. Nada mais é do que isso. Você pegar a luz branca e dividir ela em outras cores. Tudo bem, galera? Em relação a isso? Aí o que acontece, ó? Bohr, ele trabalhou com o que a gente chama banda do espectro. De que forma? Ele pegava o elemento químico hidrogênio, né? Colocava o gás de hidrogênio dentro de uma lâmpadazinha lá sobre o vácuo. Aqui eu tinha gás de hidrogênio, gás H2. Aí, uma alta voltagem, ele emitia uma radiação e ele conseguia perceber essas bandas de espectro. Ele conseguia ver essas cores aqui, ó. A luz branca tem todas essas cores, mas o hidrogênio ele ia aparecer essas cores aqui, ó, o laranja e o azul. E perceba, o hélio ele já aparece outras cores, né? Outras bandas de cores, assim também como o sódio. Então, cada elemento químico é como se ele tivesse uma identidade. Ele vai apresentar um determinado coloração, um determinado comprimento de onda relacionado ao elemento químico. E Bohr, então, tentou explicar o modelo lá de Rutherford. De que forma? Eu vou só fazer o seguinte, ó. Tem uma experiência que eu sempre faço com a galera do primeiro ano. Só que como a gente está nesse período de... né? A gente não está lá no laboratório. Esse período de pandemia, a gente não pode estar lá, então eu vou mostrar aqui para vocês. Mas quando voltar às aulas, eu mostro lá no laboratório. Essa experiência aqui, ó. Até peguei aqui no Manual do Mundo. Era super legal. Que é o teste de chama. Não sei se vocês já viram como é que faz essa experiência. Eu vou botar aqui para rolar. Talvez eu adiante um pouco.
você acha que o fogo é azul, vermelho e amarelo, daquele jeito que a gente desenha na escola, com lápis de cor? Depende da substância que vai no fogo. Vocês estão Eu queria fazer essa experiência porque escutando? algumas coisas são meio difíceis de conseguir, mas a Mari ficou atiçando todo mundo lá no blog do Manual do Mundo. E aí eu vou ter que fazer, Não. se você quiser visitar o Beleza. blog, eu tô deixando Então, vou dar um pause aqui no filme. pra fazer essa experiência, eu vou... Na verdade, eu vou adiantar aqui. Vou pegar o que realmente é interessante. Começa aqui. Primeira coisa que eu vou queimar. Pronto, vou parar aí. Primeira coisa, né? O teste é o chamado teste de chama. Ou seja, eu preciso de uma chama, tá? Então, ele fez aí uma lamparina, né? Fez uma gambiarra aí. Aí ele acendeu aqui. Aqui tem um álcool aqui, ó. No recipiente tem álcool. E aqui eu tenho uma chama, tá? Ele acendeu aí deixou a chama formada. Aí vou continuar aqui o vídeo. O que vai acontecer? Ele pegou aqui, deixa eu só colocar aqui, mostra aqui. Tá vendo esse potinho que ele está segurando aqui, galera? Isso aqui nada mais é do que o NaCl, o sal de cozinha, tá bom? O que ele vai fazer? Bem aqui, ó, que ele está segurando com essa outra mão aqui, ele está segurando um fio, né, de cobre. Ele está limpando esse fio de cobre. Ele vai pegar esse fio de cobre e colocar em cima aqui do NaCl, do sal de cozinha. Depois que ele melar esse fio de cobre no NaCl, ele vai jogar aqui, ó, na chama. A ideia da experiência é essa. E ele vai ver uma coloração diferente. Então, só seguindo aqui no vídeo, ó. Tá vendo? Ó? Ele foi lá, pegou o sal de cozinha, tá certo? Ele pegou o sal de cozinha aí, colocou no fio de cobre. Aí em seguida, deixa eu só apagar isso aí. Ele veio aqui, ó, pegou o NaCl, colocou no fiozinho de cobre. Aí em seguida ele leva lá para a chama, fazer o teste de chama. Lá o teste de chama. Tá vendo aqui a chama? Ó? Tá vendo a tonalidade que ficou? Com a cor aí. Que cor que ficou aí quando ele colocou o sal de cozinha? Qual é a cor que vocês estão visualizando, galera? Aí. O amarelo. Aí você pode dizer, ah, professor, o amarelo já tem, né? O fogo ele é azul e amarelo, né? Então, nenhuma novidade aí. Mas vou seguir aqui, ó. Pronto. Melhor assim. Ele apagou a cor, apagou a luz lá e colocou, né, o NaCl aí. Olha só, quando ele coloca o NaCl, a tonalidade que fica aí do amarelo, tá bom? Ou seja, o sódio, que é o elemento base aí, ele vai emitir uma tonalidade, uma coloração amarela, tá? Aí vamos seguir aqui o vídeo, ó. Ele vai pegar, colocou lá de novo, beleza. Aí ele vai pegar outro elemento químico. Ele tá pegando aí, tá vendo aqui, galera, ó? Isso aqui é magnésio, tá? São folhas de magnésio. Ele tá pegando aí essas folhinhas de magnésio, que é o elemento químico, e ele vai colocar lá na chama também. Tá aqui, ó. Ele colocando a folha de magnésio na chama. No momento que ele coloca, vou deixar o vídeo seguir. Ah, droga. Para voltar aqui. Ah, meu Deus do céu. Vai dar certo, peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Ficou uma tonalidade aí diferente, né? Ficou uma luz branca, meio amarelo, mais forte, tá? E a gente já consegue visualizar que elementos químicos diferentes vão apresentar cores diferentes, beleza? Lá vai ele de novo, ó. Aí ele vem aqui, pronto. Tá vendo esse trocinho aí azulado? Beleza? Isso aqui é chamado de sulfato de cobre. A gente tem lá no laboratório, eu faço com ele também, ó. Ele vai pegar o sulfato de cobre aí e vai colocar lá na chama. Pegou um pouquinho, ó.
Aí vai colocar lá na chama. Olha a cor que tá ficando. Tá vendo aí a tonalidade que ficou agora? Ele pegou um outro elemento químico, que é o sulfato de cobre, colocou na chama. No momento que ele coloca na chama, ele observa aí que a cor fica o que agora? Esverdeado. Tá bom? Perceba que cada elemento químico ele vai apresentar uma cor diferente, uma tonalidade diferente, tá bom? Aí ele continua aí, ó. E a quarta e última substância que a gente vai usar é o cloreto de estrôncio. Ele pegou o cloreto de estrôncio, que é esse rapazinho aí, ó, cloreto de estrôncio. Ele vai pegar o cloreto de estrôncio e vai colocar também lá na chama. E ele vai verificar uma outra coloração. Tá aí, ó. Opa, coloca aqui, ó. Olha só a tonalidade que tá ficando. Voltar pra cá, calma. É que eu quero. Tá aí, galera. Olha só, o que a gente pode concluir aí, olhando esse vídeo, ó. Elementos químicos, eles vão apresentar tonalidades diferentes. Aonde é que a gente vê essas tonalidades diferentes, galera? Tipo, se você vai final de ano lá pra beira-mar, né? Ver a queima de fogos de artifício lá. Quando você olha pro céu, você vai começar a ver várias cores, não é isso? Na queima de fogos de artifício. E por que eu tenho várias cores lá? O que vocês acham? Por que tem várias cores naqueles fogos de artifício? Tem o azul, o amarelo, o vermelho, né, o verde. Aquele show pirotécnico lá na beira-mar, eu vou apresentar várias cores, tá bom? E essas cores, galera, que vão aparecer lá, tá relacionada ao quê? O que vocês acham? Exatamente, Luiz. Se a gente for ver, cada cor daquela ali está representado por um elemento químico, tá? Cada elemento químico ele vai emitir uma cor diferente, uma substância diferente. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. As lâmpadas incandescentes, ela tem uma tonalidade amarela, né? Aquelas lâmpadas que foram até trocadas hoje em dia não se usa mais. Se usa a lâmpada de LED, né? Mas aquelas lâmpadas incandescentes, elas tinham sódio dentro dela, tá? Então ela emitia aquela tonalidade, uma cor mais amarelada. As lâmpadas, aquelas que tem lá na sala de vocês, as lâmpadas fluorescentes, tá? Aquelas lâmpadas fluorescentes, ela tem mercúrio dentro dela, por isso que elas são perigosas, né? Você não pode descartar em qualquer lugar. Mas ela vai apresentar uma tonalidade, uma coloração que branca, uma luz branca, que você consegue visualizar melhor, tá bom? Lâmpada de xenônio, né? A galera que mexe com o carro, quer botar o carro mais bonito e coloca uma lâmpada de xenônio, tá? É um elemento químico, ela vai dar uma coloração, uma tonalidade diferente para aquela lâmpada. Então aí você vê a aplicação disso aí. Tranquilo? Então, vamos aqui para as ideias de Bohr. Bohr falou assim, ó. Pegou essas experiências que ele viu, tá? A da ideia da luz e tal, pela física quântica. Eu vou resumir aqui as ideias dele. Ele falou o seguinte, ó. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas circulares com energias bem definidas ou energias quantizadas. Ou seja, eu vou ter o núcleo, eu vou ter o elétron circulando ao redor do núcleo,
mas ele não vai ser atraído pelo núcleo. Por quê? Porque ele vai dizer que as energias dos elétrons elas vão ser quantizadas. Olha só a ideia do cara. Ou seja, eu tenho um elétron circulando nessa órbita e nessa órbita ele é estável. Ele não tem uma tendência de ir para o núcleo. Por quê? Porque aí ele é estável. Ele vai ter uma energia quantizada. E nessa energia quantizada ele não quer conversa com ninguém. Vai ficar lá de boa. Tá? Então ele lançou essa primeira ideia. A outra ideia que ele lançou no postulado dele é o seguinte. Ó. O elétron, ao receber no meio externo uma quantidade de energia equivalente, a diferença entre dois níveis salta para o mais externo. Na verdade é o seguinte, ó. Imagina só, aqui é um átomo que eu desenhei, tá? Aqui eu tenho um elétron circulando aqui na primeira camada, vou desenhar aqui de vermelho. Então ele circula aqui ao redor do núcleo de boa, sem nenhum problema. Vamos pegar aqui o fogo de artifício, né? No momento que ele recebe uma radiação externa, nos fogos de artifício não tem uma pólvora, né? A pólvora ela vai gerar uma certa energia, tá? Uma energia térmica, vai aquecer, vai gerar energia térmica. No momento que isso acontece, esse elétron que está aqui nesse nível de energia, ele vai absorver essa energia gerada lá e ele vai saltar para uma camada de maior energia. Ele vai sair dessa camada, ele vai poder vir para essa camada ou ele vai poder vir para essa outra camada. Quem vai definir isso? A quantidade de energia que ele receber, tá bom? A quantidade de energia que ele receber. Mas vamos supor que a energia foi suficiente para ele vir para essa camada aqui, ó. Vamos dizer que aqui é o primeiro nível, segundo, terceiro nível. Então ele saiu do primeiro nível com a energia que ele recebeu e foi lá para o terceiro nível. Então aqui ele aconteceu o que a gente chama de salto quântico, tá bom? Salto quântico. Pessoal, que diabo é salto quântico, mano? É o seguinte, ó. Ele absorve a energia. Essa energia tem que ser quantizada, tem que ser exatamente a energia necessária para ele vir para esse terceiro nível. Então ele absorve essa energia e automaticamente ele vem para uma energia mais externa do núcleo, né? Ó. Ele vem para uma camada de maior energia. Porque a energia, se a gente for analisar aqui dentro do núcleo, ela vai crescer, ó, da primeira, de mais interno para mais externo. Então, quanto mais longe do núcleo o elétron, ele vai ter uma maior energia. Então, ele absorve essa energia externa, pula para uma camada de maior energia. E aí, quando ele pula para essa camada de maior energia, a gente fala que esse elétron ele vai se encontrar no estado que a gente chama de estado excitado. Ele vai estar no estado de uma energia muito elevada. E ele não quer ficar aqui de jeito nenhum. Ele quer voltar lá para a energia dele, inicial, para o nível em que ele se encontrava. Então, ele vai voltar novamente para o nível que ele estava. Mas ele só volta emitindo a energia que ele absorveu. Então ele vai emitir essa energia na forma de luz ou na forma de calor. A forma de luz a gente já viu. Cada elemento químico ele vai ter uma determinada coloração. Por quê? Porque ele absorve a energia e emite essa energia na forma de luz. E o interessante é que, ó, se ele sai do terceiro nível para o primeiro nível, ele vai emitir um determinado comprimento de onda, uma determinada luz. Se ele sai do segundo para o primeiro, ele vai emitir uma outra comprimento de onda, uma outra luz, de um outro formato, e assim por diante. Então, cada elemento químico ele vai ter as transições internas dentro do elétron. E essas transações internas dentro do elétron são emitidas na forma de luz. Então a gente consegue determinar os elementos químicos a partir da luz.
Porque a luz caracteriza cada elemento químico. Então a ideia de Niels Bohr é essa, né? Que dentro do átomo vai existir as transições internas de elétron de camada para camada. Ele absorve energia, vai para uma camada mais externa e depois ele volta para uma camada de menor energia, que ele se encontrava estável, emitindo essa energia que ele absorveu na forma de luz ou de calor. Então, ele consegue aí responder algumas perguntas, né, que Rutherford não conseguia responder. E ele vai dizer que o átomo vai ser formado por camadas, que a gente vai ver já já pela parte de distribuição eletrônica, que vão ser 7 camadas eletrônicas, tá bom? Então, o átomo, segundo Niels Bohr, ele vai apresentar 7 camadas aqui eletrônicas, tá? E essas camadas elas vão estar indo para uma camada mais interna quando absorver energia e voltando para uma camada mais interna, liberando essa energia na forma de luz e de calor. Então a ideia é essa, tá? Por isso que ele fala aqui, ó, no terceiro postulado, que é o seguinte, ó, o elétron excitado retorna a seu nível ou órbita de origem, liberando a mesma quantidade de energia absorvida, porém somente na forma de quanta ou fóton, ou seja, na forma de luz ou na forma de calor. Então, a ideia de Bohr seria essa, tá? Essas transições internas. Vamos pegar isso aí na forma de exercício. Professor, tá meio complicado. Vamos tentar ver como é que isso é cobrado dentro dos exercícios, tá bom, galera? Eu coloquei algumas questões aqui, só para a gente ter uma ideia. Questão 105, tá? Essa questãozinha aqui, só para vocês terem uma ideia, essa questão é a questão do Enem. De que ano, professor? Ano passado, 2019. Dá uma lida nela aí e vê se vocês conseguem responder ela. Qual item aí que vocês marcariam dando uma lida nessa questão aí? Enquanto isso, eu vou beber só um pouquinho d'água aqui, galera. Tô com a garganta já ruim. Deu já, peraí. Joel já colocou ali o D, né? Ótimo. Beleza, ó. Vou ler aqui com vocês essa questão. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Professor, o que é o bico de Bunsen? É aquela chama lá, o teste da chama. O bico de Bunsen é um equipamentozinho que gera uma chama a partir de um gás, tá? Em seguida, observe a cor da luz emitida. Então ele está fazendo aquele teste que a gente viu no vídeo. Pegou um elemento químico, colocou lá na chama e verificou a luz. Aí ele fala assim, ó, a cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a... Então, o que eu desenhei aqui para vocês foi o que? Eu tinha o núcleo aqui, tem as camadas, né, os níveis eletrônicos. Aqui os níveis eletrônicos. Então, quando eu coloco o meu material lá na chama, o que vai acontecer com o elétron? Ele vai sair de uma camada de menor energia e vai para uma camada de maior energia. Quando chega nessa camada de maior energia, a tendência dele é voltar para aquela camada que ele é estável. Então ele vai sair dessa camada, retornar novamente para a camada que ele está, e ele vai retornar fazendo o quê? Emitindo, tá? Ele vai fazer uma emissão, tá? Ele vai emitir
a energia que ele absorveu. Então a gente chama de emissão, tá? Na forma de quê? De luz ou na forma de calor. Então a ideia seria essa. Joel e Marlos é o item D, tá? Então vamos ver lá, ó. Item A, mudança na fase sólida para a fase líquida? Não é mudança de estado físico que gera essa cor. Combustão dos cátions também não é a combustão, galera, tá? Diminuição da energia cinética dos elétrons, ou seja, diminuição da velocidade dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica? Nada a ver, tá? Também tem nada a ver. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno. Ó. Nível mais externo, mais fora, voltando para o nível mais interno. Perfeito, tá? O item D. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Ó, aí, quando ele faz a emissão de luz, não é quando ele sai do menos energético para o mais energético, não. É o inverso, quando ele sai do mais energético para o menos energético. Então o item correto aí, ó, o item D. Então Joel e Marlon estão corretíssimos aí na questão. Viu como é cobrada essa questão? Outra questão aqui, ó. Essa aqui é de modelos atômicos, né? Essa questão aqui caiu também, ó, ano passado, Enem 2019. Olha como é importante esse assunto. Esse assunto aqui está falando sobre Dalton, modelo atômico de Dalton. Vocês lembram lá que ele era em esfera? Modelo atômico de Dalton. A questão fala assim, ó. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. Aí ele dá a origem aí da revista, né? New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviu como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Aí vai o primeiro postulado. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Lembra disso? Ó? Que ele falava que toda matéria tinha uma unidade menor e essa unidade menor era indivisível, ou seja, não poderia ser destruída e nem dividida em outras partes. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Beleza? Ele está dizendo que tipo, o átomo de oxigênio sempre teria a mesma massa. O átomo de hidrogênio sempre teria a mesma massa. E aí o 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Ele está dizendo assim, ó, o átomo de hidrogênio jamais pode ter o peso atômico do átomo de hélio. As massas não podem ser iguais. Ele está dizendo isso. O 4. Os átomos são indestrutíveis. Novamente com a ideia de indestrutíveis, né? E nas reações químicas mantêm sua identidade. O item 5. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual o postulado de Dalton ainda é considerado correto? Na base do modelo atual, que a gente viu agora, né? Qual desses postulados ainda é verdadeiro de Dalton? O que vocês acham? Vamos analisar aí. Ó. Primeiro postulado. A matéria ainda é considerada indestrutível? O átomo ainda ele é considerado indivisível, galera? O que vocês acham? Não, né? Ele é divisível. Ele tem um elétron, tem os prótons, tem os nêutrons, né? Ainda tem as outras subpartículas que a gente não vai trabalhar nelas. São os prosítons, né? As partículas de Deus e por aí vai. Item B, o segundo postulado. Já colocou ali o 4, né? O segundo postulado, vamos ver aqui, ó. Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades.
Não, né? Foi o que a gente viu, ó. A gente pode ter elementos químicos, o mesmo elemento químico com massa diferente, que a gente chama ele inclusive de quê? Isótopos. Não é isso ó, que a gente viu? Ó? Isótopos, mesmo número atômico, ou seja, o mesmo elemento químico, porém eles vão apresentar massa diferente. Então, essa aqui está errado. Item 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomo. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Opa, cuidado. Ó. A gente tem aqui os isóbaros. Né? Os isóbaros, se a gente for ver, eles vão ser elementos químicos diferentes, ou seja, vão ter números atômicos diferentes, porém a massa entre eles é o que? Iguais. E aí está dizendo que átomos têm diferentes massas quando eles são diferentes. Não, eu posso ter átomos diferentes com a mesma massa. Então aqui também está falso. A 4, assim, os átomos são indestrutíveis. Isso aqui está errado. Eles podem ser destrutíveis, tá, Joel? Então isso aqui está errado quando ele fala indestrutíveis. A outra parte ele fala que está certo. Nas reações químicas mantém sua identidade. Isso aqui ok. Mas aqui, ó, eles são destrutíveis. Então está errado. A quinta fala assim: átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Perfeito. Isso aqui, inclusive, é baseado em cima da lei de quem? De Proust, né? A conservação da massa. Tinha também um cara chamado Lavoisier. Então, o postulado 5, ele estaria correto. Ó. Opa, Joel, pode dizer, brother. Realmente a 4, João, ela tem que ter muito cuidado com ela, né? Só porque o erro lá da 4 é só a questão do indestrutível, né? Aham. Ok. Sim, sim. Perfeito. Isso aí tá correto. Nas reações químicas mantém sua identidade, tá? Então, é indestrutível é que tá errado, beleza? Olha só, peguei uma outra questão aqui, galera, do Enem, ó, 2017, pra vocês verem como cai muito essas questões. 2017 vai falar também sobre o teste da chama. E fala assim, ó: um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela: item A, reação do gás de cozinha com sal volatilizando o gás cloro, emissão de fóton pelo sódio excitado por causa da chama, produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato, reação do gás de cozinha com a água formando gás hidrogênio. O item é excitação das moléculas de proteína com a formação de luz amarela. Qual vocês marcariam aí, galera? Qual item aí que vocês
marcariam aí e não teriam problema nenhum. Item B, exato, emissão de fótons. Fótons está relacionado, ó, à luz, tá? Pelo sódio excitado, ó. Ele vai ser excitado, ele vai sair de uma camada de menor energia e vai passar para uma camada de maior energia, né? Através de quem? Da chama. O item D não estaria certo. Ô, João. Não entendi. Peraí, faça a pergunta de novo, João. Eu não entendi. Aham. Sim. Ah, tá. Vamos lá. O fóton, ela é emitida, na verdade, não é pelo arroz, é pelo sódio, tá bom? O sódio é um elemento químico. Dentro do NaCl, o sódio é esse aqui, ó, o Na. O sódio o sal, na verdade, é uma reação entre dentro da química a gente chama sal qualquer composto que é formado pela uma reação de neutralização de um ácido com uma base. Esse elemento químico aqui é chamado sódio, né, o Na. O sódio, esse elemento químico, quando ele sofre, né, quando há o processo lá que eu falei para vocês, ó, tem o elemento sódio aqui, ele vai ter várias camadas, tá? Então tem os elétrons circulando ao redor dele. Então quando, ó, a chama do fogo chega aqui nele, o que acontece? A chama, ela está incidindo uma radiação térmica sobre esse elétron. Ele vai absorver essa radiação térmica, então ele vai ser promovido para uma camada de maior energia. Beleza? Quando ele chegar nessa camada de maior energia, a tendência natural dele é voltar para a camada que ele se encontrava inicialmente. E ele vai emitir, vai ter emissão de fótons. Essa emissão de fótons nada mais é do que a luz. E o sódio, ele é conhecido justamente pela cor amarela, tá bom? Quando ele fez, inclusive naquele vídeo que eu coloquei logo no início, né, ele coloca o sal de cozinha e coloca na chama. A cor que você visualiza lá, pessoal, acho que foi até o Marlon que falou, a cor lá é uma cor amarela. E essa cor amarela é muito característico desse elemento químico aqui, ó, do sódio. O sódio ele vai emitir essa cor amarela. Inclusive, Joel, né, aquelas lâmpadas incandescentes que não se usa mais, né, que tem, tipo, ela é assim, aí que tem um filamento. Aqui dentro daquela lâmpada, quando você coloca, você vê que ela aquece e emite uma luz. E a luz que é emitida aqui é uma luz amarela. Essa luz amarela é porque dentro dela eu tenho átomos, estado gasoso, de sódio. E esses átomos de sódio que vão emitir essa tonalidade amarela, beleza? Então a ideia é essa. O item correto aí seria o item B. Tranquilo? Eu só coloquei essas questões aí, galera, para vocês ter a ideia de que é muito cobrado isso lá no Enem, tá? Então, assim, ó, Dalton, qual a ideia? Dalton, o átomo é indestrutível, né? É uma bola de bilhar. Thomson, ele descobre a eletricidade lá, né? Da a primeira subpartícula que é o elétron, que era o pudim de passas. Rutherford, a partir da radiação, né? Ele percebeu que o átomo ele tinha um núcleo e uma eletrosfera, que é o sistema interplanetário que ele coloca. E Bohr vai falar justamente sobre luz, sobre fótons, sobre emissão de partícula, né? Ele vai tentar explicar o modelo atômico de Rutherford. Então, sim, eu tenho outras questões, só que a gente já ultrapassou aqui o tempo, tá, Joel? Eu vou mandar até esse TD aqui para vocês. Tenho várias questões sobre os modelos atômicos aqui que para vocês irem treinando. Aqui que a gente vai combinar. Deixa eu só voltar aqui para me ver aqui como é que tá. Ó, eu vou mandar junto com esse material que eu vou encaminhar agora para vocês.
que a gente vai fazer? Eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Nessa semana, até domingo, eu vou postar lá uma avaliação, tá? Cuidado com esse termo avaliação, que a galera fica logo desesperada. Avaliação para me saber como é que está o andamento de vocês, tá? Eu quero saber se vocês estão absorvendo, se está dando para acompanhar e tal. Aí, não é valendo nota, galera, calma, tá? A nota de vocês está relacionada justamente com a participação de vocês aqui, tá? A avaliação é para mim me autoavaliar como professor, para mim saber como é que está o andamento de vocês. Tipo assim, professor, se eu tirar 0 na prova, eu vou ficar com 0? Claro que não, tá bom? Nada a ver. Se você tirar um 0, quer dizer que eu não estou te explicando bacana. Então tem alguma coisa errada aí. Tá tendo alguma falha entre a minha comunicação com você. Eu quero que vocês façam a prova de boa, como eu estou falando. Não vai valer ponto, sim, não tem uma nota lá relacionada a isso. Vai existir uma nota porque é para mim avaliar. Tipo, se eu passar essa avaliação e todo mundo tirar 10, o que eu estou entendendo? Pô, todo mundo está absolvendo e tal, a galera está de boa. Aí você vai dar uma falsa impressão de que vocês estão aprendendo tudo. Aí quando voltar às aulas, eu vou ficar em casa mesmo, só aqui, fazendo as aulas home office, tá bom demais. Tá? Então, galera, só ter um pouquinho de consciência, tá? Eu não sou assim, eu não trabalho dessa forma, tá? Ainda mais agora nesse período. Essa avaliaçãozinha vai ser só uma avaliaçãozinha para mim ver como é que tá o andamento dos nossos estudos. Então, façam ela tranquilo, não precisa ficar pesquisando, ficar pedindo gabarito pro amigo, tá? Vai ficar de boa, vai ter um tempo de uma semana para vocês fazerem, então vai ter tempo de sobra para fazer essa avaliação. Aí na próxima aula eu vou começar a falar sobre distribuição eletrônica, tá? E talvez a gente comece a falar também sobre um pouco de tabela periódica. Mas aí não falta na próxima aula. Tá tendo aqui, eu vou ter um aplicativo, tá? Que é um aplicativo para galera colocar a presença aí, tá? Não sei se vocês estão visualizando, mas aí tem um esquema aqui de presença. Que eu estou pegando a presença do pessoal que está entrando nas nossas aulas. E o pessoal que não assistiu às outras aulas, galera, dá uma olhada lá, as aulas estão disponíveis lá no meu canal. E tem, tipo, hoje deu 29 pessoas, mas não deu nenhuma turma, né? Eu botei as 3 turmas, deu 29 pessoas. Eu não sei, o pessoal não está tendo acesso mesmo à internet, enfim. Mas quem não viu, dá uma conferida nas aulas, dá uma acompanhada e tenta fazer lá a prova. Prova não, avaliaçãozinha, tá? Que vai ser de boa. No mais é isso, gente.